Eu quero começar hoje com você uma jornada de leitura comentada em uma obra clássica da literatura protestante e reformada. Um texto escrito por J.C. Ryle, Conselho para Jovens. Quero começar lendo o endosso que o J.I. Packer faz deste autor e desta obra. Acho muito importante. Eu espero que esse endosso aguce o seu desejo por ler esta obra e por acompanhar esses vídeos que serão postados semanalmente até concluirmos a leitura e o comentário do livro todo. Antes, eu quero te dizer que você terá acesso ao PDF deste material. Este é um texto de domínio público e a tradução é minha. Eu mesmo traduzi este material. Então, você terá acesso ao PDF no link deste vídeo e poderá também ler e acompanhar a leitura, tá bem? Então, ouça o que Packer diz sobre Ryle e o livro Conselho para Jovens. J.C. Ryle é incomparável. Não há outra palavra para descrevê-lo. E aí Packer pergunta: há em você coragem suficiente para ser confrontado com a verdade e ter o coração sondado por Deus quanto às coisas que estão realmente ou são realmente importantes? Então Ryle é o autor indicado para você. Faça a si mesmo um grande benefício. Leia esse livro e reflita sobre o que você lê. É o que faremos juntos. Quero passear com você pelo sumário do livro. Quem foi J.C. Ryle? Endosso de Sinclair Ferguson, um prefácio de Mark Dever, a introdução do livro, e aí o livro se divide em 4 partes e um apelo final, sobre os quais nós falaremos em instantes. Vamos começar com uma pequena nota biográfica. Quem foi J.C. Ryle? John Charles Ryle, João Carlos Ryle. Ele nasceu em Macclesfield em 10 de maio de 1816. Ele nasceu numa família abastada e após um período de educação particular, ele ingressou em Eton em fevereiro de 1828, onde se destacou no remo e no cricket, um esporte notadamente inglês. Em outubro de 1834, ele entrou para o Christ Church em Oxford, onde continuou a demonstrar habilidades esportivas, chegando a ser capitão do First Eleven, que era a equipe principal de cricket, e em seus 2º e 3º anos, alcançando a façanha pessoal de conquistar 10 wickets, ou seja, com seus arremessos, Ryle conseguiu eliminar 10 rebatedores adversários na partida universitária de 1836 em Lord's, jogo em que Oxford venceu por 121 corridas. Se você quiser saber mais sobre esse esporte, depois você dá um Google, pesquise sobre o que seria o cricket. O fato é que ele era habilidosíssimo nesse esporte. Diversas circunstâncias e acontecimentos, tanto em sua vida quanto na de outras pessoas, haviam despertado em Ryle a consciência de que sua alma não estava em paz. Porém, essa convicção atingiu o auge pouco antes de prestar seus exames finais em 1837. Acometido por uma grave infecção pulmonar, voltou-se pela primeira vez em 14 anos para a leitura da Bíblia e para a oração. A enfermidade o levou para Deus. Havia 14 anos que ele sequer tocava na Bíblia, sequer lia a Bíblia ou orava. Certa manhã de domingo, chegando atrasado à igreja, entrou a tempo de ouvir a leitura de Efésios, capítulo 2. Enquanto ouvia o texto de Paulo sendo lido, sentiu que o Senhor falava diretamente à sua alma. Seus olhos se abriram ao escutar o versículo 8, que diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Foi convertido
ao ouvir a palavra de Deus sem qualquer comentário ou sermão. Esse é o poder da palavra de Deus. Riley formou-se com distinção máxima, veja bem, em letras clássicas, literatura. Letras clássicas que era o estudo que abrangia grego e latim antigos, literatura, filosofia, história, cultura clássica, só que ele recusou a bolsa de estudos oferecida pela faculdade. Esse benefício destinava-se a permitir que o estudante permanecesse na universidade, muitas vezes dedicando-se à pesquisa, ao ensino ou a funções acadêmicas. Ele declinou da bolsa. No caso de Riley, seu propósito era seguir carreira política e por isso mudou-se de Oxford para Londres, a fim de estudar direito, acreditando que tal formação lhe seria útil. Entretanto, precisou abandonar os estudos após 6 meses, devido ao reaparecimento de problemas pulmonares agravados pela poluição londrina. As inúmeras chaminés na cidade, o sistema de aquecimento a lenha, e aquilo espalhava muita fumaça e cinza pela cidade. Isso causava muito mal, geralmente, às pessoas, esse tipo de poluição. E quando o banco do pai dele faliu, nós já vimos que ele era de família abastada, e o banco do pai dele faliu em 1841, Riley teve de renunciar de vez à esperança de uma carreira política, porque ficou sem recursos financeiros. De posse de seu diploma de Oxford, Riley, com 25 anos de idade, pôde ingressar no ministério da Igreja Anglicana, caminho para o qual se voltou, sendo ordenado por Charles Sumner, bispo de Winchester, em 21 de dezembro de 1841. Muito tempo depois, Riley escreveu assim: "Não tenho a menor dúvida de que tudo foi para o melhor. Se eu não tivesse sido arruinado, jamais teria sido clérigo, jamais teria pregado um sermão ou escrito um folheto ou livro." Ao longo da vida dele, da vida eclesiástica, da vida dele como pastor, como bispo, como clérigo, ele pregava e escrevia muito. Ele escrevia diversos folhetos, hoje conhecidos como opúsculos, livretos, que é o caso de Conselhos para os Jovens que nós estamos lendo aqui. Ele acreditava muito na força da escrita, tanto que em uma das igrejas em que ele ficou por um longo período como bispo, ele conseguiu arrecadar fundos para a construção ou reforma do templo, do prédio, encaminhando os livros que ele escrevia, os textos que ele escrevia e solicitando ofertas para a reforma daquela igreja onde ele servia como bispo ou pastor, né? Então ele acreditava muito nisso. Riley começou seu ministério servindo como pastor assistente em uma capela de Exbury, no condado de Hampshire. Ele se transferiu em 1843 para ser reitor, isto é, para ser pastor principal da igreja de St. Thomas, em Winchester. No ano seguinte, ele se tornou reitor de Helmingham, no condado de Suffolk, onde serviu durante 18 anos. Durante o período de Helmingham, casou-se e ficou viúvo 2 vezes. Começou a publicar folhetos populares e os volumes sobre Mateus, Marcos, Lucas, de sua série Meditações nos Evangelhos, que são publicados no Brasil pela editora Fiel. Foram lançados em anos consecutivos, entre 1856 e 1858. Seu último cargo pastoral foi em Stradbroke, também em Suffolk, para onde se mudou em 1861. Ali, como pastor assistente de All Saints, alcançou reconhecimento nacional por sua pregação direta e pela firme defesa dos princípios evangélicos. Riley escreveu diversos livros conhecidos e ainda em circulação, frequentemente abordando questões contemporâneas da igreja sob uma perspectiva bíblica. Ele concluiu sua série Meditações nos Evangelhos enquanto esteve em Stradbroke, finalizando o volume sobre o Evangelho de João em 1869. Seu terceiro casamento com Henrietta Amélia Close, em 1861, perdurou até a morte dela em 1889. Portanto, ele sepultou 3 esposas. Após um período como cônego honorário, que é uma espécie de pastor emérito,
em Norwich em 1872, Riley tornou-se em 1880 o primeiro bispo de Liverpool, por recomendação do renomado primeiro-ministro britânico Benjamin Disraeli. Seu episcopado foi marcado pelos esforços em construir igrejas e salas de missão, espécie de pequenas congregações, o que era uma inovação na igreja anglicana, visando alcançar as áreas urbanas em rápida expansão na cidade. Ele se aposentou em 1900, aos 83 anos, e faleceu ainda no mesmo ano, em Lowestoft. Seu sucessor em Liverpool escreveu e descrevendo J.C. Riley como sendo o homem de granito com o coração de uma criança. Combinava a força de um leão com a mansidão de um cordeiro. Esse foi, em brevíssimas palavras, J.C. Riley.